Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre Anaxímenes de Mileto, discípulo, segundo a tradição, de Anaximandro. Ele nasceria por volta do ano de 588, 585 e viria a falecer por volta de 528, 524 a.C. Claro, como nós já comentamos aqui antes, essas datas são prováveis, não há uma certeza realmente da data do nascimento ou morte desses filósofos mais antigos. Segundo o Anaxímenes, o planeta Terra, teria o formato de um disco rodeado por água, por todos os lados nós teríamos água, e estaria todo o conjunto flutuando no ar. A Lua não teria luz própria e estaria sendo iluminada pelo Sol, estaria refletindo a luz do Sol. Os eclipses, por sua vez, seriam obstruções ocasionadas por algum corpo celeste. Veja, ele tinha um interesse grande nessa parte da astronomia. E mesmo ele concebendo a Terra no centro do universo, ele já tinha algumas ideias que já o colocavam bem à frente. Como você imaginar que o eclipse é um corpo celeste que se coloca na frente, ele obstrui a passagem da luz. Ou que a Lua não teria luz própria, e sim seria iluminada pelo Sol, estaria refletindo a luz do Sol. Esses filósofos da cidade de Mileto, tanto Tales, tanto o Anaximandro, tanto agora o Anaxímenes, eles trabalham com arqué, que seria um elemento material, a substância primeira, seria a substância primordial, o princípio único de tudo. No caso, essa arqué, para o Anaxímenes, será o ar. Mas não necessariamente esse ar como nós o conhecemos. Ele está mais como um sopro, ou como vapor, ou como uma névoa densa. Seria mais ou menos este o conceito de ar que teria o Anaxímenes. Esta arqué é o princípio de tudo, é o princípio único, o primeiro princípio de tudo que existe. Tudo foi formado a partir desta arqué. E é um princípio material. Não se trata de um autor espiritual, não. Nem místico, não. Trata-se de um autor materialista, da mesma forma que o Tales e o seu mestre Anaximandro. Então, esta substância, esse elemento material, essa arqué, ela é determinada. A água, no caso do Tales, é determinada. Mas o apeiron, no caso do Anaximandro, não é determinado, ele é indeterminado. E o Anaxímenes entende, não, o princípio tem de ser determinado sim. Então ele é o ar, ele é determinado, mas ele é infinito, ele está em tudo. E tudo é construído a partir do ar por um dualismo. Nós temos presente nele um dualismo, que é a condensação e a rarefação desse ar. Por condensação, estou compreendendo você comprimir este ar. E por rarefação, você dilatar este ar. Então, com esse mecanismo, tudo que existe foi construído, foi elaborado a partir de uma única substância. Veja, do ar, eu passo a ter a água. Por quê? Por condensação. E também o frio, a partir de quê? Da condensação. E do ar, eu passo a ter o fogo. Pelo quê? Pela rarefação. E também pela rarefação eu tenho o calor. Vamos ilustrar isso em termos da condensação. Olha, do ar eu passo a ter o vento. Ele vai se condensando e eu vou sentindo o vento, até as tempestades. Por sua vez, se ele se condensa um pouco mais, se comprime um pouco mais, eu passo a ter as nuvens. E se essas nuvens, se esse ar que formou as nuvens se comprime mais, eu passo a ter a água da chuva. Veja, ele está se baseando, por mais inocente que você possa imaginar, ele está se baseando na observação da natureza o tempo todo.
Do ar eu tenho o vento, do vento das nuvens a água da chuva. Não é muito diferente do que nós vemos hoje em termos de meteorologia, da evaporação da água que vai formar as nuvens e por sua vez vai ter a chuva. Claro, está numa linguagem mais simples, porque nós estamos lá no começo. Isso aqui, esses três primeiros filósofos, é sétimo e sexto século antes de Cristo. Né? Por sua vez, ele há de entender também que o ar há de formar a terra. E quando ele se condensa mais ainda, essa terra há de formar as pedras, que por fricção elas podem ir se quebrando, se destruindo e voltarem a ser terra novamente. Em suma, tudo é formado pelo ar a partir desse dualismo, desse mecanismo de condensação, tá, que você vai comprimir, e de rarefação, que você vai dilatar. E que este ar, essa substância única, esse princípio único, essa substância primordial, esse primeiro princípio, o ar ele está na eternidade. Ele fala na eternidade do movimento e da mudança. Eternamente em movimento, eternamente em mudança, constante. Isso é muito importante no Anaxímenes, ele há de propor, a explicar situações que venham a ele, como por exemplo os raios, o trovão, a tempestade, o terremoto, essas explicações sobre as coisas da natureza, tá? Sem fazer uso de Deus. Tá? Não foi a ira de Deus que fez com que houvesse uma tempestade, um raio, um relâmpago. Não foi a ira de Deus que fez com que houvesse um terremoto. Não. Eu vou explicar isso por meio da rarefação e da condensação do ar, sua única substância. Tá? Ele não vai usar de seres fantásticos ou do sobrenatural para explicar os fenômenos da natureza. Ele vai buscar uma explicação natural, tá? Uma explicação material, tá? Para os fenômenos observados na natureza. E através da observação e do uso da sua razão. Ele entende que esta água ela é o elemento primordial, que ela é o princípio único de tudo. E aí, também vale a gente pensar o seguinte, que o nosso mundo aqui, e o cosmos, o universo, respira. Segundo o Anaxímenes, tudo é vivo. Há um processo de respiração, porque o mundo, o cosmos, é um grande ser vivo e respira. O ar o envolve como um todo. E sempre pensando o dualismo entre a condensação e a rarefação. Isso é uma introdução nova a partir do Anaxímenes, e é importante para a gente já entender contribuições futuras que ainda irão serem apresentadas à filosofia. Essa ideia do dualismo. Voltando a Arqué, tá? O Anaxímenes vai fazer uma crítica tanto ao Tales, tanto ao Anaximandro. Ele vai dizer que a Arqué, para o Tales, que o Tales entende que o Arqué é a água. E o Anaxímenes vai dizer, não, a água é concreta demais. Eu tenho ali a água em sua concretude. Para criar tudo, seria um elemento muito concreto. E o Anaximandro, ele vai falar no áperon, que seria o indeterminado, aquela substância que não tem limites, é ilimitada. E o Anaxímenes, por sua vez, vai dizer, olha, esse áperon é abstrato demais. Eu preciso de uma coisa que eu observe na realidade, mas que não seja tão concreto quanto a água. Daí a escolha do ar, um meio termo. O ar não é tão concreto quanto a água, tá? Mas também não é tão abstrato quanto o áperon do Anaximandro. E o Anaxímenes, ele há de entender que essa Arqué, tá? Seu princípio único de tudo, tá? Que ela é ilimitada. Mas que ela não é indeterminada como o áperon do Anaximandro. Não, ela é determinada, você determina, isso aqui é água. Que ela não é indefinida como o áperon. Não, ela é definida, tá?
Isto aqui é o ar, tá? Então, tanto a água do Tales, tanto o ar do Anaxímenes, são ambos determinados e definidos. Cara, esses filósofos, os três, tá? Mas em particular aqui o Anaxímenes, que a gente está falando agora, eles são filósofos da physis, no sentido de física, no sentido também de natureza. São os físicos, os filósofos da natureza. A preocupação primordial do Anaxímenes é com o cosmos, a ordem, tá, do cosmos, porque em grego o cosmos faz referência à ordem, em oposição ao caos. Ele quer saber a origem de tudo que nos cerca. Essa é a grande preocupação dele. Não é com a antropologia, não é com o humano, não é com os meus sentimentos, não. A grande preocupação é como tudo isso aqui se originou. Ele há de entender que tudo tem que se originar de uma única substância, de um único elemento. E a partir desse elemento, tá, eu posso dizer o quê? Que ele é um monista. Por quê? Quando eu falo em arqué, tá, esse elemento primordial é um elemento único, que há de formar tudo. Ou seja, é uma única coisa, uma unidade, essa arqué, que vai estar ali no início de toda essa pluralidade que nós conhecemos. Então nós temos a partir disso um monismo. Como também teremos, tá, o ilozoísmo. O que é isso, gente? Zoe é vida, ilo, matéria. Eu estou dizendo que tem vida na matéria. Por quê? Porque essa arqué é viva. Essa arqué, esse elemento, ele constituiu tudo. Então, as leis que a gente possa observar na natureza, as regras que você observa dentro do seu corpo, com os outros animais, com as plantas, com o ciclo das águas, com tudo, tá? Essas regras, essas leis, tá? Foi tudo criado, foi tudo construído a partir desta arqué. Então, esta arqué, esse princípio único, que é vivo, está presente em tudo ao nosso redor. Inclusive na matéria, na dita matéria inanimada, na matéria inerte, numa pedra, por exemplo. Eu posso dizer que a pedra tem vida, porque essa pedra é constituída por arqué. Que no caso do Anaxímenes, essa arqué é o ar, tá? Que por condensação há de se constituir em uma pedra. E também, a partir daí, eu posso falar do panteísmo, pois já que tudo é constituído a partir da arqué, e que a arqué é viva, tá? E mais uma coisa, na medida em que essa substância única tudo ordena, tudo cria, tudo constrói, eu posso chamá-la de divina. Por quê? Veja, ela não é divina que nem o Deus cristão, que por ser Deus, ele tudo cria. Não, é justamente o oposto. Por tudo construir a sua volta, por tudo ordenar, por estabelecer as leis que vão tudo reger. Então, esta água, tá, no caso do Tales, ou este ar, no caso do Anaxímenes, passam a ser uma arqué divina. É o elemento divino. Logo, o divino está em tudo. Se o divino está em tudo, eu tenho panteísmo, eu tenho Deus em tudo. Tudo, Deus está presente. Uma característica desses três filósofos, o Tales, o Anaximandro e o Anaxímenes. Como também o fato de ser materialista, porque o ar, em Anaxímenes, tá, é uma substância material, é um elemento material. Então, o ar, tá, por ser arqué, tá, torna este filósofo também um filósofo materialista. O mais importante no Anaxímenes é ele buscar uma explicação por meio da observação do que está ao seu redor e por meio do uso da razão, sem fazer uso do sobrenatural, sem fazer uso de Deus, de explicações míticas ou explicações religiosas. Podem ser explicações um pouco simplistas, porque, veja, é a primeira vez na história da humanidade que se tenta, por meio da razão e da observação, dar explicações. Por que ocorre um terremoto? Tá?
Antes se dizia, porque o Deus não sei o que está com raiva. Por que teve um relâmpago e um trovão? Porque o Deus não sei o que lá mais fez o relâmpago, fez o trovão. Tá? E ele vai buscar outro tipo de explicação, fugindo desta parte do sobrenatural, saindo dessa parte mítica. Vai buscar a partir de quê? Da observação. E no caso, por exemplo, quando ele vai do ar para o vento, para as nuvens, para a água, ele chega muito próximo a uma explicação moderna, muito próximo. Então, este é o Anaxímenes de Mileto. Espero que tenham gostado dessa pequena palestra sobre este filósofo e deixa, por favor, o seu comentário aí para eu saber o que você está achando sobre os nossos vídeos. Olha, até mais e muito obrigado pela presença.